que é de sogra. Então, quando eu tenho aí uma demanda que ele acaba trazendo para a relação e eu não estou no meu lugar de esposa, né, no meu lugar realmente de mulher, eu tenho a necessidade de atender essa demanda que é dele. Aí eu começo a me doar. Eu dou, né? Eu dou tanto de mim que eu me perco. E aí eu já não sei quem mais eu sou e como é o meu papel, tá? E muitas questões com nora e sogra começam a surgir aí. Você começa a ficar mais raivosa com ela, com a sua sogra, você começa a se irritar mais, ou você começa a se irritar com a sua mãe, né? Muito mais quando ela fala do casamento, quando ela dá palpite na sua relação, você começa a ficar mais incomodada com todos esses pontos. Então, gente, o que eu quero trazer com isso quando a gente se doa muito? Quando a gente se doa muito, é porque a gente tem a necessidade, tá, de atuar num papel que não é nosso, né? E a Roberta está falando aqui, precisamos criar nossa própria identidade. Isso mesmo, fez a lição de casa direitinho, né, Rô? Isso mesmo, criar a própria identidade. A própria identidade de mãe para os filhos e a própria identidade de esposa do lar, dona de casa, porque você vai ter uma dinâmica diferente, você sai para trabalhar, às vezes aquela comida não vai dar tempo de ficar no horário certo, às vezes você tem que improvisar aí, né? E aquela mãe, aquela esposa, aquela mulher que fica em casa, que tinha o tempo de cozinhar, de fazer, não adianta você querer trabalhar dentro da sua cabeça igual, né? Então, você está se doando muito, se você está fazendo muito, é porque você está no lugar errado, tá? Um outro ponto que faz a gente se doar muito, além da identidade, da disfunção dessa identidade, de eu querer pegar a identidade de mãe, de sogra, para fazer a minha identidade enquanto dona de casa, esposa, mulher, né? Um outro ponto é quando eu estou com um vazio dentro de mim e eu tento preencher esse vazio. Então, o que eu faço? Eu me dou muito porque eu quero que o outro reconheça e me devolve. Aí, para eu ficar preenchidinha dentro de mim. Aí eu me dou, né? Então, eu dou atenção. Então, eu faço tudo por todo mundo, eu fico preocupada se estão bem, se não estão bem, né? Aquela neura de atender todas as necessidades, não pode faltar nada, não pode errar, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo direitinho. Ou eu acabo fazendo um movimento que às vezes não é só de casa, às vezes é emocional, eu atendo a necessidade dele, então assim, eu não deixo meu esposo ficar frustrado, eu não deixo meu esposo ter nenhum tipo de mal-estar, eu não deixo meu esposo ficar bravo, né? Então eu quero, não quero, eu quero evitar barulhos. Então eu quero evitar dor de cabeça. Então o que eu faço? Eu me dou muito para suprir o máximo de coisas para evitar transtornos, né? Então quando eu faço esse movimento, eu também dou o meu tiro no pé. Por quê? Porque eu não tenho a obrigação de tampar o que é espaço dentro dele. Eu tenho só que olhar para dentro de mim e estar inteira dentro de mim para reconhecê-lo inteiro também. O que é dele, o que é necessidade dele, ele que tem que olhar e ele tem que tampar. Agora, quando eu entro no modo heroína, né? O que eu vou querer fazer? Tampar a necessidade dele. Puxa, ele teve uma infância tão difícil, a mãe dele era assim, o pai dele era assado, ele, enquanto criança, aconteceu isso. Então, eu vou lá tentar sanar, né? Tampar aquele vazio que tem dentro dele. Então, eu me dou. Eu dou o que é meu na tentativa de fazer por ele. É nesse momento que a gente fala assim, nossa, ele é muito ingrato, eu fiz tanto por ele,
eu fiz tudo por ele, né? Eu abri mão de mim, ele tinha todos os sonhos de se formar, de fazer e acontecer no trabalho dele, e eu fiquei em casa, eu cuidei dos filhos, eu incentivei para fazer uma faculdade, para se formar, e tem um problema sério nessa questão, viu, gente? Um emaranhado enorme nessa questão daí da formação. Muitos parceiros acaba terminando a relação por conta disso, porque a mulher se doa tanto, não tem o equilíbrio de troca na relação, e é quando ela, né, doa, ele se forma e ele vai embora. Vocês já ouviram essa história? Né? Ela ajudou, quando ele se formou, ele foi embora. Por quê? Porque é muito peso, né? É uma dívida muito grande para ele pagar. E quem faz geralmente esse movimento? Né? A conquista de cada um, a gente pode ajudar o parceiro a se formar, a gente pode ajudar o parceiro a estudar, fazer uma universidade, mas a conquista tem que ser dele. Quando você põe muita sua energia, doa demais, a outra pessoa se sente tão em dívida em relação a isso que ela não consegue ficar. É como ela olhasse para você e falasse assim, eu não tenho como pagar essa dívida. E sabe aquela coisa, quando você está devendo para alguém e você não tem como pagar, o que você faz? Você tenta cair fora, né? Você tenta evitar essa pessoa, porque evitando essa pessoa é mais confortável para você. Puxa, eu não tenho que encarar que eu estou devendo para ela. Então, tem mulheres que faz tudo, que paga faculdade, que se empenha, ao invés de fazer um outro movimento para contribuir, para que ele vá em busca do que precisa, para que ele vá e tenha a honra de conquistar aquilo que pertence a ele. Então, quando a gente vive, né, essas disfunções entre dar e receber, e eu dou muito de mim, e eu passo a entender por que eu estou doando muito de mim, por que eu estou entrando nesse desequilíbrio de troca, eu passo a fazer outros movimentos. E aí, a gente tem que atender a uns pontos aí muito importantes. Primeiro, eu saio do perfeitinha, eu saio da queridinha, eu saio da mulher perfeita, né? Daquela que é linda e maravilhosa, que ajuda o marido, que faz tudo. Então, todo mundo diante de você fala, nossa, seu marido tem uma mulher maravilhosa. Ele que não valorize você, porque você faz de tudo para ele. Se você está ouvindo isso, se liga. Está começando aí pegar fogo no rabo, tá? Quando eu brinco pegar fogo no rabo é do macaquinho. Quem não assistiu, eu falei a questão do macaquinho na segunda aula, né? Então, quando a gente está pondo fogo no rabo do macaco aí, e daqui a pouco incendeia esse rabo do macaco aí e a gente perde a noção do que a gente está fazendo na nossa relação, tá? Então, eu estou me doando, eu sou a super-heroína, estou te ajudando, você vai se formar, você vai fazer tudo, eu invisto em você e não invisto mais em mim. Então, quando eu começo a me doar demais, é quando eu estou pondo fogo no rabinho do macaco. E daqui a pouco, esse rabinho de macaco vai ficar complicado, né? A relação vai ficar insustentável para os dois. Então, bora lá para o equilíbrio de troca, mulheres. Vamos começar a observar. Hoje eu dei a diquinha muito grande para vocês começarem a analisar, começarem a investigar se a sua relação está aí disfuncional e que pode até lá na frente comprometer, sim, muitas questões, comprometer muitos pontos que às vezes a gente acha que era importante, que não era importante, não dava tanta atenção, vocês vão começar a perceber que isso tem um efeito rebote muito grande,
tá? Então, prestem atenção nesse equilíbrio de troca que vocês estão aí fazendo com o parceiro de vocês. Doou muito? Para. E se pergunta, por que que eu estou doando muito? Se é uma relação a dois, se é 50% de cada um. No que eu estou, que papel que eu estou desempenhando nesse momento que eu estou doando demais? E o que me faz para o meu ego, né? O que estimula o meu ego para isso? Né? Quando eu me dou demais, o que acaba? Eu me dou demais, eu me sinto envaidecida e fico feliz? Ou eu me dou demais e me sinto a última bolacha do pacote porque eu não me sinto reconhecida? Então, se tem isso, tá começando a pegar o fogo no rabuinho do macaco aí e você está se jogando na piscininha de cocô. Então, duas analogias aí bastante interessantes que uma hora eu só vou descrevê-las. Se você não assistiu a segunda aula, assista que eu falo do macaquinho, ok? E outra coisa, hoje a gente tem a terceira aula. Daqui a pouquinho, às 20h30, a gente tem a terceira aula. E nessa terceira aula, eu vou falar muito do feminino e do masculino. Como é essa dinâmica entre a energia masculina e a energia feminina? E quais são os estragos que a gente tem quando isso está disfuncional? Quando a gente está disfuncional na relação. Então, bora lá para a gente pensar e olhar isso, ok? Um beijo grande. Hoje uma live aí, olha, bem pequenininha, bem curtinha. A gente teve alguns problemas aí de cair a live do Facebook. Depois eu vou montar a live direitinho para que vocês possam assisti-la na íntegra, tá bom? Então, combinado? Vejo vocês até daqui a pouquinho. Mais tarde aí a gente vai estar juntinho. Gratidão. Se gostou, compartilhe, clica aí, tá? Curta e a gente vai estar aí conversando mais e mais. Beijos grandes no coração de vocês. A Mel também, ó, já sabe que acabou aqui a live, né? Beijos. Tchau, tchau.